Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou Marcos Júnior e antes de conhecermos o Santo ou Beato de hoje, vamos aos nossos recados. Nós contamos com seu apoio em compartilhar e divulgar esse episódio, apresentar ele para os seus amigos e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, Como já dizia São Francisco de Assis, evangelize a todo momento e, se necessário, use podcast. Eu acho que era isso que ele falou, As palavras dele mais ou menos isso. Mais ou menos, E a gente quer ouvir também o seu comentário, o seu feedback sobre tudo isso que a gente tem feito aqui. Então não deixe de compartilhar sua opinião com a gente nas redes sociais, por e-mail, sobre o que você está gostando ou o que a gente pode melhorar para que a gente possa fazer cada vez mais um conteúdo melhor para vocês, tá? Então acesse o nosso Instagram, @sopelamisericórdia, ou na descrição do episódio tem todos os nossos contatos e você vai ter diversos meios para entrar em contato com a gente, tá bom? Então vamos lá para o episódio. E pro episódio de hoje estou aqui com... Tati Boni. Tiogro. Fernanda. E além da equipe tradicional aqui do Só Pela Misericórdia, hoje nós temos a presença de um convidado, de um amigo nosso aqui da região. Então se apresente, por favor, meu caro. Eu sou o Rony, eu tenho 22 anos, eu faço aqui parte da Diocese de Santo Amaro. Eu sou jovem. É novo, Porque eu fiz uma cara aqui, que novo. Eu sou bem jovem. E eu faço parte de uma missão chamada Iosef, Casa do Ensino, uma missão dedicada, o nome mesmo a São José, e enfim, é uma honra estar aqui para poder falar sobre isso. Então hoje, como vocês podem ver já no título do episódio, nós vamos falar de São José. Um santo aclamado, A gente já viu aqui que a torcida tá grande. Então vamos à biografia de São José. Carpinteiro na Galileia, esposo de Maria, pai adotado por Jesus, protetor da Sagrada Família, homem simples, honesto, trabalhador, justo, de muita fé, ternura, acolhimento, obediência, coragem e terror dos demônios. Estremeceu aqui o estúdio, hein? São José, ele não precisa de apresentações, gente? Mas a gente vai tentar discorrer aqui um pouquinho, sobre a experiência que cada um tem com esse grande santo da nossa igreja, falar um pouquinho, então, do porquê dessa devoção, do porquê que é esse grande santo, E por que a gente está aqui hoje, Tati, gravando sobre São José? Porque estamos aí há 150 anos que São José foi proclamado padroeiro da igreja, razão pela qual o Papa Francisco convocou esse ano jubilar, que vai de começou em 8 de dezembro de 2020 e vai a 8 de dezembro de 2021. Então, São José, nada mais, nada menos, é o protetor da igreja. Exatamente. E com esse ano de São José, é importante, acho que já começar destacando isso, O Padre Francisco, ele, ao proclamar o ano de São José, ele colocou ali algumas obras de misericórdia, algumas obras corporais, algumas coisas que conferem indulgência plenária. Então, depois a gente vai postar o link para o site do Vaticano, que já explica cada uma delas, É uma forma ainda de você conseguir, indulgência plenária e pagando as penas dos pecados aqui mesmo, Diminuindo o tempo do purgatório ali, aqueles que não vão direto para o céu, Porque eu duvido que quem escuta a gente é direto, É uma seta que vai direto para o céu. Com certeza. Então, gente, por onde a gente começa, então, partilhando um pouquinho sobre São José? Quem quer começar? Bom, eu sou suspeita porque eu sou devota a São José desde os meus 18 anos. E a frase que eu mais trago comigo é que eu nunca pedi uma coisa para São José que eu não tenha sido atendida, A intercessão dele é muito potente na minha vida, na vida da minha família. Então, eu estou muito feliz e estou muito nervosa. Todos nós. Muito nervosa para falar deste homem que vocês já sabem que não tem muita coisa sobre ele, não tem muito escritos, sobre ele. A gente não teve aquela biografia que a gente costuma ter no começo, Não tá a Cris aqui para falar da vida da família, mas com certeza será um episódio onde nós vamos aprender muito sobre as virtudes de São José, E vamos com certeza querer imitá-lo.
Então, para falar aí desse santo maravilhoso, vamos começar falando de quando o anjo chegou a Nossa Senhora, anunciou ali para Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador. Vamos incluindo, não tem como falar de São José se a gente não falar de Maria, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, vamos entender esse processo, como foi a participação de São José em toda essa história, beleza? E nessa linha, né, de começar então por esse mistério, né, o mistério da encarnação de Jesus, acho que é importante já deixar claro que José ele foi pensado nesse mistério da encarnação. Exatamente. O tempo todo, né? Sim. Porque eu acho engraçado às vezes isso, eu me pego pensando um pouco assim, né? Às vezes a gente atribui a Deus algumas, vou usar o termo falhas, algumas falhas nossas, né? Como se, tipo, Deus, ele não fosse perfeito nos planos que ele faz, né? É como se fosse assim, por exemplo, Jesus na cruz, aí ele olha pra Maria e ele fala, puxa, esqueci agora, o que eu vou fazer com a minha mãe, né? Aí ele, que sorte que o João tá aqui do lado, vou deixar eles dois aqui e tal, eu vou dar um jeito, né? Como se ele tivesse esquecido disso, de ter pensado e preparado. E a mesma coisa acho que São José, porque parece que não. Beleza, então encontrei aquela que vai ser o primeiro sacrário, né, da humanidade, então Maria, preparei ela já nasceu e tal. Foi tudo pensado de uma hora para outra, como se Deus pensasse, poxa, esqueci de José, alguém tem que falar com ele lá, corre o anjo lá, senão não vai dar certo, né? Então, acho que é importante tirar esse mito de que José ele sempre foi pensado desde sempre, né? Quando Jesus pensou, quando Deus pensou em mandar seu filho para aqui, para essa terra, José já estava nos planos de Deus, né? Sim, e eu acho que esse pensamento que às vezes a gente tem achando que Deus só jogou lá o personagem porque, enfim, tava faltando alguma coisa e tal, eu acho que às vezes é fruto também das nossas desconfianças da nossa criação, sabe? Às vezes porque talvez a gente é fruto, sei lá, de uma relação que não era desejada ou algo do tipo, e a gente traz isso pra Deus. Mas eu acho que a partir dessa história de São José, a gente vai começar também a entender na nossa vida o quanto nós somos sonhados por Deus e o quanto Deus colocou a gente nesse tempo para alguma coisa específica, como ele colocou também José naquele tempo para alguma coisa específica, né? Então, daquilo que a Tati pensou, né, de nós falarmos sobre a questão da encarnação, é pensar, né, que a história da encarnação começou há muito tempo, né? Deus escolheu os seus pais, né? É muito, muito incrível isso. E só dando um pitaco, né, que... Né, acompanhando aí esse raciocínio do autor improvisando, né, como se o autor estivesse improvisando durante a história, né. Se a gente observar, Deus ao escolher São José, ele sabe quem é São José, ele sabe que diante de alguma dificuldade, e se São José ouvisse a voz de Deus, ele seguiria, né. Se ele escolhesse Tiago, Tiogro, que nem eu, ele saberia que, mesmo falando, eu ia ser teimoso, eu ia ser covarde, eu ia fugir, eu ia fazer um... Então, Deus sabia quem era São José e por isso escolheu. Falou, olha, mesmo se tiver dificuldade, ao ouvir a minha voz, ele vai seguir. Então, mesmo São José, né, sendo tão próximo assim de Deus, ele teve aquele momento de que, e agora, o que eu faço? Né? Eu vou embora, eu fico aqui. Uhum. E Deus falou, então tá bom, vai lá, anjo, dá o recadinho. E pronto, São José seguiu o fluxo. Então, seguindo essa linha, né, de que a gente falou aqui, Deus sabe quem ele criou, né? Tipo, ele sabe como é que a pessoa vai se comportar. A pessoa tem o livre-arbítrio, mas Deus sabe como ela vai se comportar e o que ela precisa para... Deus sabe o tanto que ele era capaz para desempenhar esse papel, né? Exatamente. Eu gosto de pensar também que, acho que mais do que capaz, eu gosto muito de ver que Deus, ele dá as graças necessárias para que você cumpra a missão que Deus te confiou, sabe? Uhum. Se ele deu uma missão desse tamanho para São José, não tenho dúvidas de que ele daria todas as graças, né, para São José e para todos nós, né, assim como... Eu acho que é São Tomás que diz isso, né, ele fala, se Deus dá a missão grande, ele dá, ao mesmo tempo, graças grandes para poder cumprir aquela missão. Ouvindo um podcast do Cooperadores da Verdade, né, e o rapaz falava isso, né, que a palavra justo, na antiga tradição, ela se equivale a santo. Não é justo só no termo de justiça, mas de santidade, de estar próximo de Deus, de buscar as coisas dele. Então, quando a gente fala, né, São José justo, ali mesmo a gente já define quem era. Como é que era São José? Tipo, um cara que está ali próximo de Deus. Então, Deus já tinha dado, além das ferramentas de carpintaria, as ferramentas espirituais também, né, para ele, né, seguir aí essa missão.
Inclusive, esse termo justo, né? Se eu não me engano, na Bíblia, ele é aplicado, acho que praticamente só a Jesus e a São José. Sim. Sim. De tal importância que era, né? Ou seja, justo, de fato, era realmente ser esse grande santo, né? Que na antiguidade, né? Não tinha o termo santo ainda, era justo. E é legal ver que a Bíblia fala que José, sendo justo, né? Não é que ele foi justo no ato, assim, tipo... Sim. Ele foi comprar alguma coisa... Ele não se tornou santo depois de toda a parada lá do anjo. Ele era santo desde o ventre. Exato. Já era eleito desde o ventre. Porque é como se fosse assim, ele comprou alguma coisa, aí o cara errou o troco e deu umas moedinhas a mais. Então ele foi justo, ele devolveu o troco a mais. Não, ele sempre foi justo, né? Sendo justo, ele era tudo isso. Aí só pincelando o que a Tati comentou, né? Pra depois ninguém falar que a gente fica falando borracha, né? Não que ele era imaculado que nem Nossa Senhora, tá? Que ele é santo desde o ventre. Não é isso, gente. Não vai interpretar as palavras erradas que a gente troca ideia aqui. Né? Não, mas mesmo quando a gente fala maneira desde o figurativa da gente da eleição que... dele. A eleição dele é desde o ventre. Não, mas é interessante. Desde toda a eternidade. Porque é interessante ver que, por exemplo, mesmo isso, né? Padre Paulo Ricardo, né? Falando um pouco de São José. E aí ele traz isso para Maria e para São José. Ele fala que os dois já nasceram na sétima morada. Sim. De tamanha intimidade com Deus, né? E ele usa a sétima morada pegando, né, a pedagogia de Teresa d'Ávila. Mas porque deveria ser 20 moradas, eles estariam na 20ª. Se fosse 50 moradas, eles estariam lá. Então, porque se você parar pra pensar, né, quando ele até fala, né, que São João Batista, entre os homens da terra, né, era o mais santo, né, de todos, mas que ele não era maior do que o menor do que estava no reino dos céus. Então, isso parece que São João Batista é até maior que São José. Mas na prática não é, porque eu fico pensando assim, se Deus iria confiar, né, o filho dele e Maria Santíssima, virgem, ele não ia confiar a qualquer um, sabe? Ele não ia deixar a raposa tomando conta do galinheiro. Ele ia deixar o cara mais santo desse mundo, sabe? Ele ia fazer esse cara, ele ia realmente fazer. E quem é esse cara? São José. Afinal, eram as duas joias raras de Deus, né? Exatamente. Os dois tesouros de Deus. Então ele ia confiar pra alguém mesmo. Ouvindo assim, o pessoal conversando, né? De que... Falar, quem é São José? São José, né? É o pai adotivo do rei. E é esposo da rainha. E ele não é nada? Exatamente. Tipo, né? Quem é São José? Tá aí, ó. Ele é o pai adotivo do rei e esposo da rainha. Pronto. Acabou. Né? E sem contar que, como a Tati até citou na biografia, né? É legal esse termo, porque além do pai adotivo, ele é o pai adotado, né? De Deus, porque foi Deus que escolheu ele, né? Sim, a gente não tem essa chance de escolher nosso pai, mas ele escolheu o pai dele. Ele escolheu, então é muito legal isso. Muito chique. E vamos falar então da graça recebida, né, por São José. O que faz um grande santo ser um grande santo, gente? Vou deixar essa pergunta para vocês. O que faz um grande santo ser um grande santo? É quando a pessoa recebe essa graça santificante. Por isso que a gente falou ali que ele era santo desde o ventre, né? Vocês entenderam, aí o Tiago, graças a Deus, explicou. Então, Deus preparou São José para essa grande missão. Como foi a preparação de São José para essa grande missão? Que pergunta, né? Jogou assim? Assim. Não, forte. então tá. Vou contar a historinha. A Virgem Maria e São José tinham um voto de castidade. Sim. Né? Ok, até aí todo mundo sabe. Então, ele era virgem, gente, tá? Ele era virgem. Por favor, acreditem nisso, ele era virgem, tá bom? Ele não era viúvo. Acreditem nisso também. Por favor, não era um velhote também. É isso, só quem diga que ele era um velhote, mas ele não era um velhote assim, senão ele não conseguiria fazer, né, tudo que ele fez. Nossa, ok? não dá. Naquela época o celibato não era reconhecido ainda, tá? Então, só para ficar isso claro também. Então, Deus reconheceu o desejo em comum dos dois. Então, assim, como que... Tá, e Maria vai conceber Jesus, virgem. Que homem que eu vou colocar ao lado dessa mulher que vai entender tudo isso, que vai compactuar com isso e vai viver essa castidade? A gente vai falar castidade aqui, casamento casto, mas... No sentido de não ter relação sexual mesmo, né? Isso. É porque naquela época o celibato não... Até porque todos nós, né, que somos, né, vocacionados ao matrimônio, temos que viver um matrimônio casto também. Né? Então, eu fiquei pensando na minha insignificância, assim, nessa questão, né? Que eu tinha que pensar nessa questão. E aí, São José, na sua imensa santidade, não é que ele tinha que rezar, gente, para viver a castidade. Não é que ele tinha que fazer penitência para viver a castidade. Não é que ele tinha, né, que fazer novenas. Não é isso, ele era santo. Ponto. Então, ele não tinha
esse desejo por Maria. Não é aquela coisa de a gente namora, a gente luta pra ver o namoro santo, não fica sozinho em casa junto, né? Não dá aqueles beijos mais assim pra não cair no pecado. A gente, né, quando a gente pensa em ter um namoro santo, a gente fica fugindo da tentação. Não. Porque como que Deus ia colocar São José, se ele tivesse um desejo carnal por Maria, pra viver junto com Maria durante tantos e tantos anos, se ele tivesse desejo por ela? Exatamente. Então vocês estão seguindo a minha linha de raciocínio do tamanho da santidade dele? Exatamente. E eu acho que assim, pensando assim, ele também, conforme o dia a dia, ele não tinha nem como ter motivos pra pecar ou assim, pensar sobre o pecado. Porque, cara, eu tô com a Virgem Maria do meu lado e eu tô com Jesus, o autor da vida, aqui, na carpintaria comigo brincando. Então não existe a possibilidade de pensar em pecar. Porque, enfim, os dois maiores tesouros de Deus, como a Fê disse, estão aqui comigo. E eu fico até pensando como era essa relação dentro de casa, assim, no cotidiano, né? Sabe o que eu fiquei imaginando? Eu gosto, às vezes, de viajando, né? E criando essas imagens e tal. E eu fiquei pensando assim, tipo, quem acordava primeiro? José, Maria? De repente, Maria acordava primeiro, já tava fazendo um cafezinho ali, né? No fogãozinho a lenha, aí ele acordava, aí o menino Jesus correndo. Aí depois do café da manhã, imagina assim, Deus olhando pra ele, né? Jesus, no caso, olhando pra ele na mesa, esperando uma ordem dele, né? Pra falar assim, vamos lá pra carpintaria. Então, olha então a grandeza de Deus de se fazer obediente para um santo como São José, né? Porque Deus, se ele quisesse, ele poderia fazer qualquer coisa, né? Então, mas ele escolheu se encarnar, descer nessa terra e se submeter a essa obediência, né? Da mãe Maria, mãe dele, São José, pai dele. Então, esse cotidiano deles eu fico viajando. Como que seria, sabe? Tipo, Jesus se machucou na carpintaria. Ele falando, ele se machucou, cara. Tipo, como que eu tô... Sabe, a minha missão é cuidar dele, proteger esse menino. Ele furou o dedo ali, ó. Tipo, Deus vai brigar comigo. Ele vai brigar comigo, né? Tipo... Boa, Marques. Eu também fico pensando nessa questão e voltando para a questão da santidade de São José, que, lógico, a gente está falando aqui de uma figura singular, mas trazendo para a nossa vida... Com certeza você também já teve momentos que você conseguiu viver essa grande santidade, né? Não por mérito seu, mas reconhecendo que quando a gente está tão aberto à graça, estamos numa intimidade tão grande com o Senhor, vivendo ali, né, a comunhão, a confissão, enfim, a gente consegue viver essa vida de santidade, viver essa vida de santidade é ótimo. Mas vocês entenderam. Eu tenho um problema com redundância. Mas com certeza você já venceu essa questão da fornicação, essa questão da carne, e a gente só vence como? Estando em Deus, né? Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, essas coisas fluem naturalmente, e vem testemunho por aí. E assim, pensando naquilo que São Paulo diz, né? Deus não nos escolheu por conta dos nossos méritos, mas por conta da graça, né? Então eu acho que, né, Deus também nos dá algumas missões que nos fazem também, acho que, fugir do pecado de certa forma. Por conta da tamanha responsabilidade que a gente tem, a gente fala, não posso fazer isso. Sim. Foi aquilo que eu disse sobre São José, né? Ele olhava pro quintal dele e falava, realmente, não posso pecar. Né? Porque não fazia sentido. Então a gente às vezes olha pra missão que Deus nos deu e fala, putz, realmente ele confiou a mim tamanha graça, então nada mais justo do que eu ser fiel, né? E quando ele nos dá determinadas missões, a gente não entende que é pra isso, né? Pra nos afastar de pecados, de pecar... Então, ele coloca essa missão? Couraça? Ele coloca essa proteção na gente através do nosso servir, do nosso sim. Então, São José também, né, recebeu isso através do sim dele e não tinha como ser diferente. Mas olhando assim, né, daqui do bate-papo aqui, até imaginando e trazendo um pouco essa questão, né, essa relação paterna de Deus com São José e São José com o menino Deus. São José tinha esse... Aí eu viajando, tá, gente? Eu não sou teólogo, eu não sou estudioso, eu sou leigo palpitando. Né? Mas aqui imaginando e trazendo assim pra minha condição de pai, né? Pra minha realidade de pai. São José tinha aquele cuidado com o menino Jesus, mas não era... Eu não vejo assim um cuidado... como se colocasse Jesus numa redoma de vidro para que nada acontecesse. Né? São José sabia do tesouro que ele tinha, mas ele também sabia do que ele era capaz. E aí era meio que ele falasse assim, beleza, Deus Pai, né? Você confiou Jesus a mim, só que também eu sei que você vai confiar no serviço que você fez ao me criar. Então a criação que eu vou dar para Jesus, eu não vou ficar pensando tipo, será que vai ter aprovação?
Se Deus escolheu, ele confiou em quem ele escolheu. Então eu vou fazer aquilo que está dentro de mim. Do que é o pai acreditar no filho, né? E o filho acreditar, e aí São José sendo filho, né, de Deus Pai, o filho acreditar que ele é capaz e que ele aprendeu aquilo que o pai passou. Então ele não precisa mais, como se ficasse perguntando toda hora, o que eu faço, Não. Agora é a minha vez, né? E se Deus Deixa comigo. Agora é comigo. Não é que Deus vai ficar toda hora, não, tá errado, São José, não foi assim que eu... Não é pra você criar assim, não. Não precisava toda noite um anjo aparecer em sonho pra ele, falando, então amanhã você vai fazer isso, tá? Aí na outra noite, amanhã você vai fazer isso, tá? Então, ele entendeu que se ele recebeu essa missão, então ele tinha a capacidade de cumpri-la, né? Sim. Então ele confiou nele também, nele em Deus. E não estava na alçada dele ensinar Jesus a ser Deus. Estava na alçada dele ensinar Jesus a ser homem. Exatamente. Homem justo, homem da tradição, homem judeu. Era isso, então ele sabia. Assim, e ele cria piamente que Jesus tinha... Que Deus tinha confiado isso pra ele, sabe? Porque eu creio, né, pensando aqui na questão da anunciação, né? Quando a Virgem Maria conta pra ele tudo babado do que aconteceu, ele prefere, né, em silêncio, por respeito a ela, pra poder protegê-la, né, abandonar, podemos assim dizer. A palavra que usa no evangelho é exatamente essa. E aí quando o anjo chega pra ele e fala, cara, eu sei que esta missão é gigante, mas não temas. Aquilo que está acontecendo é obra do Espírito. Então, assim, eu acho que ele tomou posse tão firmemente daquilo que o anjo disse, que eu acho que aquilo foi o combustível para a vida inteira, sabe? E aí eu fico pensando nisso, né? Então, vou viver a minha vida aqui, no cotidiano, né? Do ensinar Jesus a ser homem, e é isso aí. E esse episódio que você falou, né? Traz uma polêmica, vamos dizer assim, né? Porque algumas pessoas acreditam que ele quis se afastar de Maria porque achou que ela tinha traído ele, né? Tem toda essa polêmica das pessoas e tal. Mas eu tava lendo um livro e eles falam que José quis esse tempo porque ele acreditava que Maria, ela era tão pura, ela tinha sido designada a essa missão tão grande que naquele momento ele teve a dúvida se ele seria capaz de cumprir essa missão também, de estar ao lado dela. Porque Maria era tão grande, ele via Maria com tanta grandeza, tão bem-aventurada, que ele se colocou na dúvida. Será que eu sou capaz de também estar ao lado dela nessa missão, de cuidar do Filho de Deus? Será que eu tenho essa capacidade, essa força? Será que eu sou realmente o escolhido para isso? Então, gerou essa dúvida nele, nesse momento, e por isso que houve esse afastamento, nesse tempo. Trás, né? Esse tempo necessário. E é legal, porque realmente no imaginário popular, né, na tradição, pensa-se muito assim, né? Que ele duvidou de Maria, mas ele não queria meio que matar ela denunciando, né, publicamente. Então ele queria fugir para deixar meio que tudo... Só que Santo Tomás até meio que resolve isso, né? Porque assim, se ele é justo, ele não iria duvidar dela sem provas, né? Exato. Então ele como um santo, como um justo, ele não ia duvidar disso. Então realmente a dúvida dele era mais realmente na missão, porque ele começou a olhar para aquilo e compreender o que estava acontecendo. Ele começou a enxergar o mistério. E ele falou, eu não vou conseguir dar conta, né? Talvez a humanidade dele falando isso, né? E, então realmente isso é um ponto importante para esclarecer também. Assim como ele não era um velhote e tal, ele não era quem estava duvidando de Maria. Ele não duvidou da pureza de Maria. Isso. E aí também só um outro ponto para conectar aqui com a santidade, né? Que Tati estava explicando de São José. É legal você pensar assim, a gente já está há mais de 30 episódios aqui falando de diversos santos, né? E a gente até vai colocando, né, o checklist dos santos, das coisas. E no episódio de Santa Teresinha, se você ainda não ouviu, volta algumas casas aí, escuta o episódio de Santa Teresinha. Lá a gente deixa muito claro, né? O que é o principal, assim, o grande santo, ele é muito formado, assim, você reconhece um santo na intensidade do amor a Deus que ele tem. Quanto mais amor, mais santo. É mais ou menos isso. E quem mais amou Deus, senão Maria e José, né? Então aí já fala muito da santidade dos dois, né? Porque não tem como você pensar que eles ali, criando esse menino, né? E se relacionando com ele no dia a dia, não amasse ele, sabe? Como os maiores santos, que eu quero dizer assim, né? No mundo, amariam a Deus. Então acho que essa união foi clara. E um outro ponto também que no curso do Padre Paulo, ele conta uma historinha nossa, é muito legal, assim, porque ele conta, né, que tipo, um teólogo estava meio que indo numa igreja assim, e tinha uma senhora em frente a um quadro de São José, rezando para São José, né, enfim. E o teólogo, na curiosidade, pergunta, né, mas senhora, o que você está fazendo aí, né? Ela, tô rezando, né, para esse santo, para esse grande santo, São José. E o teólogo fala, mas como que você sabe que ele é santo? Que ele é todo esse santo, né?
E ela fala, ué, mas você não tá vendo? Ele tá com o menino no colo? Tipo, meu, é a maior prova da santidade dele. Ele tá com o menino no colo, ele tá com Deus no colo, né? Exatamente. Então, meu, é muito legal. Colaborador da graça, né? Quando eu vi isso, achei o máximo, assim. E aí, aproveitando aqui, né, encaixando o bloco de Lego aqui antes da Tati continuar, né, pensando aqui, como São José, né, ele conhecia a tradição, né, ele conhecia as escrituras. Então imagina a situação dele receber o recado, né, olha, Maria vai conceber o filho de Deus. E aí ele traz na memória toda a tradição judaica, tudo que ele leu, né? Todas as leis, tudo o Velho Testamento que falava sobre o Messias, né? Que falava... Imagina ele pensando, cara, eu vou participar de tudo isso, né? Então ele sabia o que viria, né? O peso, né? Ele era conhecedor dali da escritura, então ele sabia, ele teve esse impacto, né? Falar, meu Deus... Eu vou participar de tudo isso, eu sou capaz, mas eu sou só um carpinteiro. E aí eu acho legal isso, trazendo para a realidade, né? Que ele não era somente um homem qualquer. Né? Ele sabendo da escritura, ele sabia o tamanho da missão, ele conhecia, não era qualquer menino. Ah, é o filho de Deus, beleza, é o filho de Deus, então Deus vai... Não, ele sabia, ele estava lá. Nas escrituras. E acho que até ele pensou, né? Mas será que Deus vai me escolher para essa missão também, né? E aí Deus foi lá e mandou o anjo. Ó, você foi escolhido, sim. Era isso que eu ia falar sobre a questão da importância do anjo, né? Eu acho que por conta do tamanho da missão, né? Deus quis deixar tão claro que para a Virgem Maria ele enviou o anjo e para São José enviou o anjo também, né? Para poder falar, não há sombra de dúvida de que é da vontade de Deus. De que eu estou te escolhendo, sim, né? Sim. Ele não tinha, na verdade, noção da grandeza dele, né, gente? Ele não tinha assim noção da grandeza dele. Como todo santo, né? Né, Tati? Assim, todo santo, ele não se vê santo, né? Ele se vê, pelo contrário, o pior de todos, né? Mas aí na humildade, quando ele recebe o anjo, ele entende assim, que ele precisa servir a Jesus e Maria, cumprir aquele papel, mas também ele sabe que ele será esquecido. Sim. Né? Tamanha a grandeza dele. Muito. E, gente, eu quero falar uma coisa antes. Não fica duvidando de São José, não, gente. Não fala que ele... O povo que tá ouvindo, não fica achando que São José abandonou Maria, que ele, ai meu Deus, falou, será que a Maria... Não, com certeza, na minha opinião humilde, no meu achismo, com certeza é ótimo, mas vocês estão entendendo. Ele não pensou, gente. Olha tudo que nós já falamos aqui desse santo. Você acha que em algum momento ele duvidou da Virgem Maria? Não, na real, gente, na real. Não. Ele foi sábio, ele foi lindo, ele foi maravilhoso, ele foi justo. Ele falou assim, eu vou silenciar, porque, né? Foi um ato de prudência. Eu vou lembrando muito do meu pai, assim, nesse episódio, porque meu pai é muito de se calar, assim, né? Minha mãe é e meu pai silencia. E aí eu falo, ele silenciou. Falou, não, deixa a poeira baixar. E nesse silêncio, o anjo vem. O anjo conseguiu falar, né? Quantas vezes os anjos querem falar conosco, Deus, e a gente, na nossa tagarelagem, igual de Santa Faustina, né, eu gosto muito de um parágrafo que ela fala assim, Jesus quer falar, mas ela não vai falar com a alma tagarela, né? E aí a gente não silencia para ouvir a voz de Deus. E ele sabiamente, gente, eu já tenho uma outra visão dessa parada toda aí que o povo tudo fala. Ele sabiamente silenciou e o anjo pôde vir, e aí ele reconheceu, né, a sua grandeza, mas de forma humilde, o serviço que ele tinha ali naquela família. Fora que, assim, a Virgem Maria, assim que ela recebeu a anunciação, ela foi ficar 3 meses na casa de Isabel. Então imagina o que São José não ouviu de Deus nesses 3 meses, sabe? Esse período de silêncio que ele ficou em casa, sozinho, o tempo que Deus teve para poder trabalhar assim no convencimento ainda mais de São José, talvez de Santa Ana, de São Joaquim, né, e de Jacó, para poder convencer toda essa situação, né? Quanto Deus é pedagógico até na viagem, né, da Virgem Maria à casa de Isabel. E nesse ponto eu queria chamar a atenção também realmente para a humildade de São José, né? Porque olha a responsabilidade, olha o tamanho, ele poderia,
Ele ia ser o bambambam da cidade, né? Postar Falando, nos cara, stories e falar, nossa, eu tô exato, cuidando de Jesus. tô cuidando de Jesus, tá? E você tá fazendo o quê? Você tá fazendo Tipo isso, né? E, cara, a humildade dele é tamanha que, assim, na Bíblia nós não temos nenhuma frase que diz assim, e José falou. Não, porque ele não falou. Ele é citado em poucos versículos, em poucas passagens bíblicas, né? Então, a humildade dele era tamanha porque ele sabia que para cumprir tudo o que Deus tinha pedido para ele cumprir, né, a missão dele, ele não precisava falar nada, ele não precisava aparecer, não precisava fazer nada. Sim. Ele precisava seguir passo a passo ali o que ele sabia que ele tinha que fazer, cumprir a missão que Deus deu e acabou. Então isso chama muita atenção, porque um dos maiores santos, acho que depois da Virgem Maria é o maior santo de todos, né, é o que a igreja nos ensina, e sem dizer uma palavra, né, registrado isso na Bíblia. Sim. E assim, a humildade dele às vezes me admira tanto porque ele é muito parecido com Moisés nesse aspecto, né? Por exemplo, ele preparou toda a missão de Jesus, ele fez tudo por ele, educou ele, e aí quando chega na hora do vamos ver da missão de Jesus, José tá morto. Entendeu? Então José não vê Jesus realizando a sua missão, né? Pra dizer, nossa, foi eu que eduquei aquele cara, nossa, foi eu que fiz aquilo. E às vezes a gente tem isso, né? Tipo, nossa, eu participei daquilo, mas Jesus, eu não vou ver o pessoal, né, fazendo em si, assim como Moisés também, né? Moisés preparou todo, mas não entrou, entendeu? Deixa Josué continuar a missão. Então eu acho que isso trabalha muito a humildade, sabe? Eu ajudei, mas o fruto, eu plantei, mas o fruto é de Deus, sabe? A semente já era dele desde toda a eternidade. Tipo, o meu chamado era fazer com que ele chegasse aqui. Aqui. Depois, Agora, pra não correr o risco de me vangloriar. cumprir o chamado, cumprir a missão dada. Inclusive, só um comentário, né, uma curiosidade nesse ponto também, que São José ele é padroeiro de muita coisa, né? Depois a gente pode citar aqui, de muitos países, de muitas coisas, e fala-se, né, que assim, a gente não tem relatos históricos, não tem descrito na Bíblia, mas realmente fala-se que ele teve uma morte muito tranquila ali ao lado de Maria e de Jesus, praticamente em casa, né? Que tudo. E tanto é que ele é o padroeiro da boa morte. Sim. Então, que as pessoas, né, muitas vezes rezam para ele pedindo, né, para que tenha, né, nesse último suspiro aí um momento realmente de, sabe, de você se permanecer firme até o último suspiro para estar com Deus e entrar no céu. Agora e na hora da nossa morte. Imagina você no leito de morte e Jesus e Maria olhando pra você e falando, vai de boa. Vai de boa que tá tudo em paz. Eu quero. Vai com Deus. Literalmente. Tipo, Jesus olha para ele e fala, o pai tá te esperando. Ó, fica tranquilo. Nossa, até arrepiou aqui. Aí eu quero falar um pouquinho, que eu sempre gosto de fazer vocês refletirem, né? Sobre esse casamento de Maria com José, que era um casamento extraordinário, de graças extraordinárias, né? Como anda seu casamento para você que é casado, né? Ou você que pretende casar, namora, tá noivo. O que você espera do seu casamento? Você espera que seu casamento dê bons frutos? Seu casamento tem dado graças extraordinárias? Um santo puxa o outro, gente. Um santo reconhece o outro. Sim. Então, como é que está a sua vida de santidade dentro do teu matrimônio, dentro do seu namoro, dentro do seu noivado, né? Esse podcast também vai servir para nós pensarmos ou repensarmos, né? E eu vou testemunhar bastante, eu acho, nesse podcast. Quem já acompanha os podcasts e já ouviu, esses dias eu recebi uma mensagem do povo lá de Pernambuco, beijo, povo do Quírios, me convidando para fazer parte aí de umas paradas de São José. E aí a menina falou assim, eu já me considero sua amiga pelos podcasts, são todos meus amigos, gente, todos meus amigos. E vocês sabem que eu estou em processo de nulidade, né? A minha audiência foi terça-feira agora, dessa semana. E aí, lógico, remexe muita coisa, mexe muita coisa. Ai, Tati, você tá falando de um casamento santo e vem com nulidade? Só para vocês entenderem, né? A importância de fazermos escolhas certas na nossa vida e ouvirmos a voz de Deus. Em um determinado momento, né, lá do questionário que a gente tem que responder, tinha uma pergunta assim, teve noivado? Eu não noivei. Eu do namoro fui direto pro casamento. Então, a importância de viver cada passo que a igreja recomenda, que a Santa Palavra de Deus nos orienta, né? Então, assim, é muito importante você que está nesse processo seguir cada passo, namorar, ter a fase do conhecimento, noivar, né, gente? E namoro foi feito para terminar, tá, gente? Para não terminar casamento, tá? Então, hoje, isso fica de reflexão para vocês. Como vocês estão
caminhando, vocês que têm a vocação ao matrimônio, como vocês estão trilhando esse caminho? Está parecido com o caminho de José e Maria? Né? E eu quero falar uma coisa aqui também que o pessoal fala muito assim, ó. Você já encontrou seu José? Ah, eu ia falar sobre isso. Eu não gosto quando fala assim, encontrou o José. Totalmente Porque errado José... dizer isso. Eu gosto de falar se eu já encontrei meu Tobias. Ou né? meu Luiz, ou a minha ou qualquer outro, né, gente? Porque não tem semelhança, né? José e Maria Castro, a gente sabe que o que a igreja pede hoje é que casemos e que tenhamos filhos, e muitos filhos, que geremos filhos. Então, assim, esse termo me incomoda, não tô dizendo que é errado, né? Mas acho que o Rony também quer falar, Rony? Não, é porque se você for pensar, encontrei o meu José. Ok, encontrei o cara pra poder casar comigo e não vamos gerar filhos. Vamos ficar vivendo aqui sem fazer nada. Não, né? Deus nos chama a gerar muitos filhos. Eu que diga. Zélia e Luiz que o digam, né? Amém, gente? Então é isso, né? É muito bom. Eu tenho lá essa devoção por São José, eu acredito que já seja também do que eu vivo na minha casa. Graças a Deus, o meu pai é um homem muito abençoado, é muito meu amigo, ele é muito próximo de mim, e eu estudando ontem um pouco mais para o podcast, eu lembrei de uma postagem que eu fiz um tempo atrás sobre o meu pai, né, que nas aulas online eu estava com um pouquinho de dificuldade sem uma mesa, e eu falei, pai, faz uma mesa para mim aí, porque eu não estou conseguindo mais dar aula lá no quarto daquele jeito que tá. E quando ele estava confeccionando lá a mesa lá na área de casa, eu olhei para ele assim, eu falei, cara, meu pai tem tantas virtudes, né, assim como São José. É um homem bom, um homem justo, um homem honesto e carpinteiro também. Né? Ele não é carpinteiro de profissão, mas mexe ali, cuida da casa, troca lâmpada, né, faz tudo ali. É um homem tão cuidadoso com a família, com o lar. Enfrenta muitas dificuldades do matrimônio, sim, quem não enfrenta, mas está ali, né? Ele permaneceu. E, gente, meu pai não é um homem de Santa Missa todo domingo, não, viu? Ele não é um homem de Santa Missa todo domingo. Ele, às vezes, me questiona sobre um monte de coisa da igreja. Imagina você que percorre esse caminho em busca da santidade, né? Você que tem essa vocação ao matrimônio. Que pai você será, né? E aí eu fiquei olhando para o meu pai naquele dia, tirei a foto, postei, fiz um textão igual eu gosto, falando assim, que bênção de pai que eu tenho. O nome do meu pai é Edemir José, da Silva, tem José no nome. E você que não tem a vocação ao matrimônio, que de repente, né, é o celibato, já decidiu isso, você tem filhos espirituais, né? Com certeza Deus te deu os filhos espirituais. Seja esse homem justo, honesto, humilde, mas sobretudo de coragem, porque precisou muita coragem para enfrentar tudo o que ele sabia que ele ia enfrentar. Então, né, além dessa virtude da humildade, como vocês estavam dizendo aí, pensamos a virtude da coragem, né, homens? Coragem. Assim, pra você que vive o celibato, eu acho que é muito válido você pensar, porque às vezes a gente olha pra figura de São José só como um exemplo pro matrimônio. Mas na verdade eu acho que São José, ele fala muito sobre essa questão do celibato, porque principalmente sobre essa questão da paternidade espiritual, porque José ele foi nada mais, nada menos do que pai do filho dos outros, né? Ele é pai do filho de outro alguém, né? Ele é um pai que cuida de uma pessoa que já tem um próprio pai, né? E o celibato ele faz isso, o celibatário ele faz isso, ele atrai sobre si pessoas que são filhos de outras pessoas, e principalmente, às vezes, pessoas que talvez tenham dificuldade com os seus pais, e ele vem se tornar pai dessa pessoa. E nós que temos dificuldade, talvez, com os nossos pais, talvez você que esteja ouvindo tenha dificuldade com o seu pai, São José, ele é o cara, ele é o pai dos órfãos, né? Então, a trintena de São José já diz isso, né? Você que é o pai dos órfãos, vem em meu socorro. Então, eu entendo que talvez, né, você ouviu aqui a Tati falando sobre a questão da relação dela com o pai dela, talvez você pensou, putz, nossa, com meu pai não é assim, né? Assim como eu digo também, às vezes, com meu pai não é mesmo assim.
E quando eu percebo que São José ele pode me adotar como filho e me educar como ele educou Jesus, eu acho que isso se conforta, né? Tanto ao ponto de ser filho de José e ao ponto também de aprender a ser pai espiritual daqueles que o Senhor nos confiar. Então não desista do seu celibato, não desista do seu matrimônio, não desista da sua vocação. Do que a Tati falou, né, do matrimônio, e São José também veio nos mostrar que eu estou preparado para ajudar a pessoa que está ao meu lado a cumprir sua missão. Total. Olhando assim, né, tipo, não é o que a pessoa vai fazer por mim ou o que eu vou fazer por ela, mas eu estou preparado, eu estou disposto a fazer tudo para que a pessoa que está ao meu lado cumpra a missão dela. Nossa, perfeito. Então, Porque ele não podia ser pedra de tropeço para a Virgem Maria. Já pensou? Nossa, faz sentido. Então, né, ouvindo a Tati, ouvindo aqui o Rony, né, e me veio isso, né, dentro do casamento, eu estou preparado e o que eu estou fazendo para ser esse suporte na missão de vida da minha esposa. Sim. Deus sabe, né, e talvez até revelou para minha esposa qual que é a missão dela. E o meu papel é suportar, é estar lá do lado, é ajudar, é fazer com que isso se cumpra. O inverso também, a esposa também servirá de suporte, né, para o marido atingir a missão dele. Mas aí olhando nessa figura masculina, né, é isso, será que eu estou preparado? E o que eu posso fazer para suportar essa missão de quem está ao meu lado? Nossa, eu preciso falar sobre isso, desculpa. Mas pensando nisso como sacerdote, né, como seminarista, será que nós estamos preparados, né, aqui no ponto celibatário, para não ser uma pedra de tropeço para a igreja, sabe, para não causar, sei lá, escândalos ou algo do tipo, porque a gente precisa pensar, nossa, é uma missão tão grande que Deus nos confia, sabe, tanto no matrimônio, para gerar vida, gerar vocações, como também na igreja, né, que São José ele foi responsável por cuidar durante 30 anos do pão do céu, né, do verbo encarnado. E você como sacerdote, você vai fazer exatamente isso, você vai cuidar do pão do céu, do verbo encarnado e distribuir isso para todas as pessoas. E você precisa ser modelo, né, então eu acho que esse podcast também nos convida a rezar pelos nossos sacerdotes, né, para que eles saibam ajudar a missão que a igreja tem nesta terra. E que para que eles tomem São José como patrono, modelo, né, como modelo, sim, como intercessor fiel. Papa Francisco, por exemplo, lá na Casa Santa Maria, ele tem uma imagem de São José na mesa dele, lá no quarto. Ele acorda, olha pro lado, quem tá lá com ele? São José. Então, que pega esse exemplo, né? Exatamente. Tem ele realmente como um intercessor. E aí eu queria trazer aqui um ponto que é a devoção mesmo a São José, né? Só para comentar um pouco da devoção, porque ela começou um pouco ali por volta do século IV, né? Depois do Édito de Milão, ali com Constantino e tal, e a mãe dele, né, Santa Helena, ela foi a primeira, inclusive, a construir, no século IV, uma igreja dedicada a São José. Então, a partir dali começou essa devoção, mas ela estava cambaleando, né? A hora aumentava, a hora diminuía, porque a gente sabe, na história, né, muita coisa aconteceu. E aí a devoção, ela tomou, sabe, um acelerador, assim, um ritmo mais forte, por volta ali do século XV com Santa Teresa d'Ávila, né? A grande Teresa d'Ávila, que nós temos um episódio sobre ela também, por favor, escute. E aí eu queria só citar rapidinho aqui o trecho que ela fala, né, de São José, que acho que é muito inspirador pra gente, tá? Então no livro da vida, capítulo 6, ela diz assim, ó: tomei o glorioso São José por advogado e patrono, e muito me encomendei a ele. Vi claramente que esse Pai e Senhor livrou-me tanto dessa necessidade como de outras maiores. Aqui ela tá falando de uma necessidade específica, tá? Eu peguei o trecho só de São José, mas leio o capítulo inteiro lá. São José livrou ela dessa necessidade de outras maiores, que dizia respeito à minha honra e à perda da minha alma, e que deu-me bênçãos maiores das que eu lhe saberia pedir. Não me recordo jamais de ter suplicado qualquer coisa que ele tivesse deixado de me conceder. Espanta-me as grandes dádivas que Deus me tem feito por meio desse bem-aventurado santo, e dos perigos que ele tem me livrado, tanto do corpo quanto da alma. A outros santos parece que o Senhor deu graça para nos socorrerem em algumas necessidades. Desse glorioso santo, porém, posso dizer que ele me socorre em todas elas. Com isso, o Senhor deseja nos ensinar que, assim como ele mesmo esteve submetido a José nessa terra, porque ele o chamava de pai, né? Ela coloca dessa forma. Também no céu faz tudo quanto esse santo lhe pede, ou seja, ela vincula, né? Se Deus foi obediente aqui na terra São José, quanto mais no céu, né? Sim. E por fim ela termina: disso também tiveram a experiência algumas outras pessoas a quem eu dizia para que se encomendassem a ele.
hoje faz cada vez maior o número de pessoas que lhe são devotas por terem experimentado essa verdade. Então é uma santa doutora da igreja falando, né? Então, como essa devoção de fato foi ganhando força ao longo dos séculos e chegou no século XV, com Teresa d'Ávila explodiu, né? E aí, curiosidades, né? Porque quando ela vai fundar o primeiro mosteiro, qual é o nome do mosteiro? Mosteiro de São José. São José. Ela fundou o mosteiro de São José. E de todos os mosteiros que ela fundou, que foram muitos, desses, 13 tinham o nome de São José. E aí eu li uma coisa que a fonte que eu peguei aqui era confiável, então eu tô acreditando nela. Mas uma coisa que eu achei muito engraçada, né? Porque quando Santa Teresa d'Ávila morreu, sabendo, né, da santidade daquela pessoa, o que as irmãs fizeram, né? A Madre Superiora, que na época ali era a Madre Isabel, ela trocou o nome do mosteiro de São José pelo nome de Teresa d'Ávila, como uma homenagem a ela, né? E ela apareceu para a Madre e falou, não, volta o nome de São José. Não vai mexer nisso. Tamanha era a importância de São José para ela, né? Então, que a gente possa também aprender a ser devoto de São José, como Santa Teresa d'Ávila foi. Amém. Ai, gente, eu sou devota, amo, faço todas as novenas mesmo. Ai, eu amo. Eu tenho um negócio com novena, né, gente? O povo aqui já sabe. Eu adoro fazer novena, eu tenho muita fé em novena. E que eu amo mais fazer novena de São José para as pessoas, né? Muitas pessoas eu já fiz, e principalmente de emprego. Quando alguém fala assim, ai, tô desempregada, eu falo assim, a primeira coisa que eu falo, eu não pergunto assim qual é a formação, nada. Eu pergunto assim, ó, já fez uma novena de São José? Quer fazer uma novena de São José? E eu lembro assim que uma amiga, grande amiga minha, eu fiz uma vez, ela falou, né, eu vou numa entrevista de emprego, reza por mim. Eu falei, vamos fazer uma novena de São José. E ela conseguiu a graça desse emprego, e é um emprego ótimo, ela está no emprego até hoje, um emprego, sabe, que prosperou. Eu falo assim, que a bênção, quando ela vem de São José, ela é uma bênção próspera, né, assim, ela entrou na empresa e ela, sabe, galgou, assim, degraus na empresa. Outra ocasião, uma novena que eu fiz, foi muito marcante para mim, foi do meu primo e da esposa, que os dois estavam desempregados, e vamos fazer uma novena de São José? Vamos, e os dois arrumaram empregos, e do emprego, sabe, conseguiram fazer cursos e casa. É assim, como fala, Marcos? É exponencial a curva, né? Isso. O negócio vai, gente. Eu amo. A graça é o ponto, assim, de inflexão, assim. O gráfico começa a subir e tudo dando certo, né? Do dia que eu comentei aqui, eu sou muito devota de São José, a Dani falou assim, pra ser devota de um santo tem que conhecer, lembra, Dani? Eu falei assim, eu vou me aprofundar mais nas coisas de São José. Porque eu era devota assim, eu sou devota, gente. Qual que é a história de São José? A história de São José, ele é pai de Jesus, esposo de Maria, tem. Ele não tá com o menino no colo? É isso. Por que você é devoto? Sou devota porque ele é maravilhoso, que ele é lindo, que ele atende os pedidos, que ele intercede. Então é uma devoção, assim, de amor, é um amor inexplicável. É igual esse aí de Santa... Não, igual a Santa Teresa d'Ávila, né? Não tô me igualando a ela, vocês entenderam. Mas é esse amor, né? Igual no amor, assim, de confiar nessa santa intercessão. Eu sou testemunha de 2 novenas para trabalho e as 2, né, a graça foi concedida. Então, e se você acha que talvez o seu pedido, enfim, a sua súplica seja grande o suficiente, e 9 dias, né, de uma novena talvez não sejam suficientes, faz a trintena de São José, são 30 dias. Nós temos irmãos aqui na diocese que depois da trintena de São José, eles conseguiram casa para a comunidade, carro para a comunidade. Eu aqui, por exemplo, na Iosef, depois que a gente começou a fazer a trintena, eu já falar, Jesus, tá bom, vai ser providenciado, tá ótimo. Porque realmente vem tudo aquilo que é necessário, sabe? Tudo aquilo que é necessário para nossa subsistência, Deus, ele providencia com certeza através, né, dessa obediência, entre aspas, a São José. E uma coisa que eu fiquei pensando também, né, quando eu li esse trecho aqui de Teresa d'Ávila, né, ela fala assim, né, eu nunca pedi nada para São José que ele não me concedeu. Então, igual a Tati, tô contigo, né? não? Exato. Não, mas gente, mas peraí. Então, teve graça que já demorou 5 anos para chegar. Mas chegou. Mas quando chegou em abundância, gente. Porque foi maior do que você tinha pedido. Foi a parada, né, do emprego. Eu pedia uma outra escola. Hoje eu dou aula em 3 escolas. 3 escolas. Então, e eu fico pensando muito, sabe no que? Eu fiquei lendo ali e eu fiquei assim... O que será Santa Teresa d'Ávila pedindo alguma coisa para São José, né? Ela não pede para ganhar na Mega Sena da virada. Não mesmo. Com certeza não mesmo, né? Então, assim, que a gente também tenha, né, essa busca pelas coisas de Deus, para que também a gente peça aquilo que é essencial para a nossa vida, né? Para que a gente cumpra a nossa vocação, para que Deus nos fortaleça nas tribulações que a gente vai ter, né? É bonito ver, né? Até no próprio texto de São José, né? Quando a gente fala, né? Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações. Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. Então,
é muito interessante ver que a gente pode contar com São José para tudo. Ela também deixa isso muito claro, né? Para alguns santos, eles socorrem graças específicas. São José em tudo. Então, por que a gente não está voltando o nosso olhar para São José, né? Sim, e tem a devoção também, não sei se vocês conhecem, aquela devoção de São José dormindo, que aí é uma imagem de São José dormindo e você coloca os seus pedidos, as suas aflições, as suas ansiedades, tudo embaixo de São José dormindo, naquele sentimento de, ou de você ter sonhos proféticos, né? Ou no sentido de, cara, o meu problema não é nada. Ele descobriu que a mulher estava grávida do Filho de Deus, e o que ele vai fazer? Dormir. Sabe? E ali ele recebeu a resposta durante o seu sono. Então, cara, enquanto o mundo lá fora está desmoronando, o que São José vai fazer? Dormir. E é muito aquele salmo, sabe? De ao seu justo, enquanto o homem soa para levantar de madrugada e dormir mais tarde para ganhar o seu trabalho, os seus justos ganham enquanto dormem. Né? E aí eu lembro muito dessa frase de São José, né? Tudo aquilo que é necessário ser providenciado, ele vai providenciar, né? Independente como que eu posso dizer? Independente das nossas aflições ou das nossas ansiedades referentes àquilo. E aí esse lance, né, de São José e das graças é na mesma linha da devoção à Nossa Senhora. Nossa, me fugiu o nome do santo agora que escreveu o tratado. São Luís Maria de Montfort. Isso aí, eu tava confundindo ele com o Ligório. Eu falei, não é Ligório, não é. Ligório escreveu Glórias de Maria. E lá ele fala, né, que as pessoas têm medo mas eu vou ser devoto a Nossa Senhora, né, e mais do que Deus, quem é Nossa Senhora mais do que Deus? Né? E aí ele fala, né, Nossa Senhora está totalmente conforme à vontade de Deus. Ela não vai pedir e interceder algo que não está conforme à vontade de Deus. Sinto lhe informar. E São José da mesma forma. Então, assim, não é porque, eu vou pedir para São José, né, que o Marcos falou, vou ganhar a Mega Sena da virada. Rapaz, se essa Mega Sena da virada não está conforme à vontade de Deus, para que você, né, realize obras ou tem aí, né, atitudes que honrem e glorifiquem a Deus, não vai rolar. Não rola. Então não adianta falar, pedi para São José, ele não me atendeu. Não. A sua graça, ela vai estar conforme a vontade de Deus. Se ela não veio, né, ou está no tempo de Deus, como a Tati comentou, ou ela não está conforme. Então, confiar, é isso. É se abandonar, né? E é legal você citar o Tratado da Virgem Maria, porque tem um padre americano que ele criou um tratado a São José também, e nos moldes da Virgem Maria. Então, ele já era, né, escravo de Maria a partir da devoção e do tratado, e aí ele achava aquilo, ele vivia, né, com essa devoção de tal modo que ele falou, poxa, não é possível que São José não tenha um também, né? Porque, assim, é muito natural, né? À medida que você começa uma devoção para Maria, você vai chegar em São José. Sim. Mais cedo ou mais tarde, você vai acabar nele. E se você chegar em José, você chega em Maria também. É impressionante. E, assim, ele via isso, né? E aí ele falou, bom, então, já que isso não tem, deixa eu criar. Eu vou depois deixar o link no post do episódio, do livro. Infelizmente, pelo que eu vi, só tem em inglês. Então, se você lê inglês e quer aproveitar, beleza. Se não, esperar chegar a tradução em português, né? Eu não leio inglês, então eu só achei o título lá, né? Se você sabe o inglês e quiser traduzir para compartilhar com toda a gente vai adorar a comunidade de língua portuguesa. Pede autorização da editora lá e do autor e traduz e manda ver, né? E traz pra gente. E aí é legal. Um pagar-me, um vaquinha, ou sei lá o que, e a gente ajuda aí. A gente dá um jeito. E é legal ver porque quando ele falou assim que ia montar, né, esse tratado de devoção a São José, ele ficou pensando em como fazer isso, né, em como viabilizar e tal, porque no da Virgem eram 33 dias se preparando e tal, não sei o quê. E ele ficou meio assim e falou assim, mas por que eu tô batendo cabeça? São Luís de Montfort, ele já fez o trabalho. É só me inspirar nesse tratado e replicar com as orações e, enfim, toda a estrutura do tratado é a mesma, mas voltada para São José. Então eu vou deixar o título, o link lá pro livro, para conhecer, né? Então quem quiser, assim como é escravo de Maria se tornar escravo de São José, tem um livro para se preparar para isso, né? Exatamente. Não é plágio, tá, gente? É que realmente a vida de Nossa Senhora de São José estão conectadas. Outra coisa que eu tava lembrando aqui era, a Tati tava falando, né, da experiência das novenas que ela teve, né, com o pessoal desempregado e conseguiu emprego, ou multiplicou para 3 escolas. Assim, é muito incrível, né, eu acho que a Tati, ela fez uma pergunta lá no início, né, como São José se preparou para a missão, né, que ele ia receber de Jesus.
eu acho que Deus o constituiu carpinteiro exatamente por isso, né? No ofício, eu meditava isso esses dias, no ofício de São José, ou seja, com madeira, prego, martelo, ele ensinou o trabalho de Jesus, com madeira, martelo, cruz e sangue, entendeu? Então, eu acho que no ofício de São José, ele ensinou o trabalho de Jesus, né? Tem a série The Chosen, não sei se vocês já assistiram, que é uma série em aplicativo muito top sobre a vida de Jesus, que Jesus, ele fala exatamente isso, ele tá lá conversando com as crianças, né? Ele tá lá brincando de carpinteiro, trabalhando de carpinteiro, né? Lá no seu ofício, e aí ele falou, é que ontem à noite eu tava cuidando de uma mulher, ele tinha acabado de se encontrar com Maria Madalena, ele falou, não, é que... Aí ele diz pras crianças, é que eu tenho um trabalho maior que o meu ofício. E essa frase, ela caiu no meu coração, sabe? Tipo, putz, eu tenho um trabalho que é maior do que o meu ofício, né? E José foi capaz de, no ofício dele, ensinar qual era o trabalho de Jesus, né? Então, pensar, né, no nosso trabalho, no nosso ofício, será que a gente tem lembrado do nosso trabalho? Sabe, será que a gente tem lá, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente está trabalhando ali, será que a gente tem lembrado do nosso trabalho de levar Jesus para essas pessoas, levar cura? Porque Jesus, ele não nos coloca lá, né, pensando nisso que o Thiago falou, né? Não tem como pedir uma coisa que não vai funcionar, porque se ele te colocou lá, não é só porque você estava precisando, mas é porque talvez você tenha uma missão lá dentro do seu trabalho, né? Então, perguntar para Jesus, perguntar para José, qual é a minha missão dentro do meu trabalho, né? Porque, assim, a gente pode ver na cruz que José realizou bem o trabalho dele. É isso. Eu gosto muito de pensar nisso, Rony, porque às vezes você trabalha com a pessoa anos e você não faz ideia que a pessoa vai na igreja, você não faz ideia que a pessoa tem um apostolado ali. Sabe por quê? Porque a pessoa ela só é aquilo aos finais de semana dentro da igreja. E fora não vive isso. Exatamente. Né? Então eu gosto muito dessa linha de seja mesmo aquele cristão na casa, no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares, né? Sim. Evangelize a todo momento. Exatamente. E é legal que o Papa Francisco está muito conectado com isso, porque uma das formas de conseguir a indulgência plenária nesse ano de São José é você dedicar o seu trabalho a São José. Então, se você vai começar o trabalho e tal, você dedica, né, e consagra o teu trabalho a São José, é uma das formas de conseguir a indulgência, né? Claro, lembrando de complementar com o que é pedido, né? Confissão, Eucaristia e oração ao Santo Padre. E por falar em Papa, é interessante também ver na história, se a gente pegar aí os últimos 100, 150 anos, o quanto os papas vêm falando de São José, vêm fazendo, né, com que a igreja inteira tenha essa devoção também, e volte o seu olhar para São José, porque se você pegar desde Gregório XV, que ele falou que a festa de São José, do dia 19 de março, deveria ser celebrada na igreja inteira. Então é uma festa litúrgica no mundo todo. Porque primeiro de Deveria maio, ser feriado. 1º de maio, ela não é no mundo inteiro, né? Em alguns locais se celebra ou não 1º de maio por conta, né, do vínculo de São José como patrono dos trabalhadores. Mas 19 de março é na igreja inteira. E você vai vindo, Bento XIII, Pio IX, Leão XIII, São João XXIII, São João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Todos eles escreveram cartas apostólicas, encíclicas. Por exemplo, Francisco, uma das primeiras coisas que ele fez ao se tornar Papa, né, foi assinar um decreto colocando São José nas orações eucarísticas, 2ª, 3ª e 4ª. Logo depois da Virgem Maria, São José. Sim. São João Paulo II, ele publicou, né, uma carta apostólica falando, né, sobre São José, colocando ele como o guardião do Redentor. E aí ele discorre sobre esse mistério. Então eu vou pegar alguns links do site do Vaticano com algumas dessas encíclicas, cartas apostólicas e tal, só sobre São José, que é bem interessante ver, né, como os papas estão conectados. E principalmente quando a gente fala de Pio IX, né, porque ele proclamou São José como patrono universal da igreja. Sim. E é legal ver essa sabedoria, porque assim como São Paulo fala, né, que a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Então, se Cristo é a cabeça, nós somos os membros, né? E se São José foi guardião da cabeça, não faz sentido ele não guardar o corpo, né? Sim. Ele é guardião de todo, não é só da cabeça. Então, ele é o nosso guardião também, né? Então, quando Jesus fala, né? Tipo, eu sou a videira, vós sois o ramo. Então, ele cuida da videira inteira, ele não vai cuidar só de um pedaço dela. Então, se São José guardou e guardou muito bem, né? A cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, com certeza ele guarda o corpo também, que é cada um de nós. Confie nisso. Amém, gente. E aí eu quero puxar aqui, não tem como não ser devoto, teria que ser feriado, né? Esse homem extraordinário de uma santidade tão grande.
É um milagre que eu conheci ano passado de São José, que eu não tinha conhecimento, que é o milagre da escada de Loreto. Prepare aí o teu coração. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, aqui, ó, na cidade de Loreto, no México, no final do século XIX, né, as irmãs estavam construindo uma capela e construíram toda a capela. Quando chegou no final da construção da capela, cadê a escada que daria para o andar superior? Esqueceram da escada, gente. Mas ué. Ué. Ué, né? Esqueceram da escada. E aí começaram a pedir a intercessão de São José, na escada, né? Assim, ali carpintaria e tal, vamos pedir a intercessão de São José. Começaram a rezar, Faz sentido. pedindo a intercessão de São José e não achava carpinteiro nenhum que conseguisse construir aquela escada, porque realmente estava uma coisa ali impossível. Quando, depois dessa oração aí a São José, toque lá na porta das irmãzinhas. Um carpinteiro. E o carpinteiro falou para elas, olha, eu posso... um carpinteiro com um burrinho, tá, gente? Toque, eu posso construir essa escada para vocês. Só que eu preciso ficar sozinho na igreja durante 3 meses. Eu construo essa escada para vocês. Fechou-se as portas, o carpinteiro entrou e ninguém entrava lá dentro da capelinha, não. Só o carpinteiro. Passados 3 meses, quando as irmãzinhas abrem a porta, está lá a escada construída. Só que, cadê o carpinteiro para receber o dinheiro da escada construída? Sumiu. Ninguém viu, ninguém sabia. Bom, elas falaram assim, já que ele foi embora, não quis nem receber, né? Vamos na loja próxima ali que vendia, né, as coisas de carpintaria. Vamos lá perguntar quanto que ele gastou, né? Chegou lá na lojinha. Veio um carpinteiro aqui e tal. Quanto que ele gastou? Não veio ninguém aqui. Como assim não veio ninguém aqui? Não veio ninguém aqui, ninguém comprou nada, não saiu nada daqui. Não, mas tem que ter vindo, só tem esse lugar aqui que vende isso. Não veio nenhum carpinteiro aqui. Então tá bom. Quais as explicações lógicas? Não tem explicações lógicas. Por que é um milagre? Primeiro, quem é esse homem? Ninguém sabe, ninguém viu. Segundo, cientistas, engenheiros, arquitetos, todos ficam perplexos com a madeira que foi construída a escada. A madeira não existe em lugar nenhum. A escada foi construída sem prego, sem cola, sem nada. Não tem nada que sustente a escada. E a escada tem 33 degraus. Meu Deus, tô arrepiada. Tá lá de pé, né? Tá, gente. Podem visitar Loreto, no México, tá? Recebem milhares de visitas. Fazer um bate-volta. Né? E não tem explicação. Então, disse que foi o próprio São José que construiu essa escada. Total. 33 degraus. Não tem, tá, gente? Pode ir lá. Ô, cientista, ei, arquiteto, você pode ir lá. Tô falando aqui com propriedade, que eu confio no meu São José. Pode ir lá, que você não vai achar essa madeira em lugar algum. Não tem prego, não tem nada. E pode confiar, pode subir, tá, gente, na escada. Ela não vai cair. Não vai cair. Pula em cima dela, só pra testar. Então, tá aí, né? Um dos grandes milagres de São José, né? Fora o maior milagre de ter colaborado com a graça de nos trazer o Salvador, né? Tem o milagre do cordão também, sabe? A devoção do cordão? Não. Tem a devoção do cordão. Conte. É o cordão de São José, né? Se deu pela irmã Elizabeth, que já estava há 3 anos com dor. Essa irmã é lá da Bélgica, ela já estava com 3 anos com muita dor, cálculo renal, e já estava desenganada pelos médicos. E aí ela ganhou um cordão e começou a rezar com esse cordão, pedindo a intercessão de São José. E milagrosamente ela ficou curada dessas dores, e engraçado que o médico dela era um médico protestante, e ele falou, olha, você tá curada. Você tá curada e é um milagre, né? E aí em 1842, né, em São Nicolau, em Verona, o fato foi publicado, então é verídico. O cordão tem 7 nós, que representam as 7 alegrias e as 7 tristezas de São José. Você pode usar o cordão no pulso, na cintura, ou guardá-lo e usá-lo numa ocasião de dor, né? Então você pode usar ele numa enfermidade. Mas, assim, o grande quê da questão do cordão é que ele representa a pureza e a castidade, né? Sim. Então, muitos religiosos usam esse cordão. Sim, você pode usar ele tanto na cintura, né? Pra lembrar daquela questão do cingir os rins, né? Que é de lá que vem, né? A ciência diz que vem os hormônios do prazer e tudo mais.
E também sobre a questão, você pode deixar nos ombros, né? Então, na cintura referente à castidade e nos ombros referente à pobreza e obediência. Ombros, né? Circulando como se fosse um cordão mesmo, só que por dentro da roupa, né? No caso. E é legal reforçar que tudo isso, na verdade, né? Esses são símbolos que demonstram a fé, porque no final do dia é fé, né? Não é superstição, não é o cordão mágico. Ah, não é superstição. Então, Até só porque é pra- aprovada pela igreja também, né? Então, só para reforçar que você tem que depositar sua fé em São José, né? Sim. Não é esperar que... E é legal ver essa questão realmente dos milagres, porque são inúmeros, né? Não dá nem para contar. Mas no milagre de Fátima, entre os milagres de Fátima, né? No dia do milagre do sol, São José apareceu também com o menino Jesus. Então, a gente sabe, né? De tantas coisas que Nossa Senhora falou a partir das aparições de Fátima, né? E numa dessas, estava lá. São José também, segurando o menino no colo. Então, é interessante ver que até nessas aparições de Nossa Senhora, São José está ali junto também, né? Nunca deixou ela Tamo em nenhum momento. Tamo junto. Tô achando que foi ele que, assim, pediu, assim, pra Jesus fazer a assunção dela. Falou, vai logo, que eu tô com saudade dela. Traz ela pra cá. Faz sentido. Eu tenho uma devoção particular que eu faço todo dia 19 de março, que eu tiro algum alimento durante um ano, né? Que também dá super certo, eu adoro. Gente, eu recomendo, né? E eu quero até falar de uma coisa engraçada, séria, mas engraçada sobre isso, é que lá em casa todo mundo faz, né? Até quem não é muito católico, assim, quem não segue muito, mas todo mundo, quando eu falo lá em casa, eu falo do quintal, que são 14 pessoas. Comunidade de vida. É pequena família, tá? Todo mundo faz, e a gente sempre faz de tirar alguma coisa que a gente gosta muito. Então, tem gente que tira chocolate, tira o morango, tira a laranja, tira o refrigerante, e a gente fica um ano sem aquilo, exceto no domingo, né? No domingo a gente não faz penitência. E aí, a minha tia uma vez ofertou, né? E a gente estava sofrendo muito com o pai da minha filhada, né? Que tinha umas questões difíceis com a mãe da minha filhada. Minha filhada sofria muito quando ia para casa dele. E, gente, eu vou contar, porque a minha tia conta isso claramente, então não tem problema eu expor aqui. E ela pediu para São José assim, ó, eu quero que fulano suma. Que fulano suma e nunca mais veja, né? Porque ela sofria um pouco quando ela ia para casa do pai. E, gente, hoje nem oficial de justiça acha o cara. Meu Deus. São José escondeu. Ele não morreu, tá? Levou Nem oficial de justiça acha o cara. E ele nunca mais pegou, né, minha filhada, graças a Deus, nesse ponto. Né? Então, assim, para vocês verem como funciona. Funciona mesmo essa parada. Com fé, né, gente? Que é o que o Marcos falou assim, com fé, né? E esse ano eu resolvi fazer diferente, partilhando com vocês. Eu sempre tiro uma fruta ou uma coisa que eu gosto muito de comer. E isso é muito bom, porque nos ajuda no nosso autocontrole, né? Sim. Da gula, da comida. Eu gosto muito dessas paradas. Mas esse ano eu quero fazer diferente, partilhando com vocês. Eu quero pegar os dons do Espírito Santo e sortear ali que dom que eu preciso trabalhar em mim esse ano, né? Os dons de São José, as virtudes dele, colocar ali e ver que dom e que virtude que eu preciso trabalhar em mim esse ano. Né? Eu acho que vai ser uma coisa diferente. Aí proponho para vocês. 19 de março, hein? Fica a dica. E é interessante ver também, né? Estava repassando aqui as minhas anotações, realmente a grandeza de Nossa Senhora de São José, né? Porque na Bíblia, Mateus, capítulo 20, no versículo de 20 a 35, mais ou menos. Nossa, né, ele tá muito Padre Paulo Ricardo. Eu tô percebendo isso. Daqui a pouco. Cheio das fala latinha em referências grego. aqui. Cita algum livro italiano, Kadosh é o por quê? favor. Vamos começar a falar as palavras. Né? Que eu tenho, como eu tô citando a Bíblia, né? Quem quiser tá nos ouvindo, tá aí do outro lado. Quiser conferir o que se eu tô falando é alguma viagem, uma besteira, pra ver se é verdade, vai que. Então a pessoa pode ir lá e conferir, né? Então, recapitulando aqui, ó, Mateus, capítulo 20, versículo de 20 a 35. Que a gente tem um episódio lá que os filhos de Zebedeu pedem para Jesus, né, para que Tiago e João, para que cada um sente a direita e a esquerda de Jesus. E ele fala que ele não pode conceder isso porque esses lugares já estão reservados. Eu fiquei pensando, se Deus reservou esses lugares, para quem? Só pode ser, chuta aí. Né? Assim, não tá escrito isso, né? Mas é a dedução que a gente tira. Faz total sentido. Para quem que Deus reservou esses lugares ali, a direita e a esquerda de Jesus? Maria e José, né? Então, tamanha a grandeza desse santo. Mais um exemplo. Justo, né? Justo. Justíssimo. Apoio. Para um justo é justo. Sem objeções. Aproveitando o que a Tati falou, né, da devoção, né, da família se envolver e tal, na nossa terceira filhinha, né? Na nossa terceira filhinha, a gente optou por escolher uma madrinha
daqui da terra. E o padrinho nós optamos por escolher alguém lá do céu, né? E aí nós escolhemos São José como padrinho da nossa pequena. Nossa. E aí... Eu nem sabia que podia isso. Quando vocês fizeram, que eu fiquei sabendo, não sabia. E aí, beleza, a gente, né, realizou o batizado, tudo. E aí, quando foi esse O padrinho ano... foi no batizado? Foi, tava lá, com certeza. E aí, quando foi esse ano, eu tava pensando, né, nas coisas, na vida, naquela coisa, beleza. E eu lembrei, eu falei, caramba, dia 19 de março, a gente, né, comemora o aniversário de tudo que é padrinho aqui, e a gente não comemora o de São José? Ah, não. A partir de agora, dia 19 de março, a gente vai cortar um bolinho, aniversário do padrinho. Já é quase feriado. É isso aí. E aí de trazer essa proximidade, né? Nós não escolhemos ele somente como padrinho e como muitas vezes fica, né? Tipo, beleza, meu padrinho tá lá, tá rezando por mim. Mas de começar a trazer isso concretamente até para que a Maju também se acostume com isso, né? Para que ela saiba que ela tem um padrinho. Então a gente passa pela igreja, olha, ela é o papai do céu. Não, aquele é o padrinho. Aquele é o padrinho. Que lindo. Lindo. Ai, Thiago, lindo isso, né? Como quando a Cris falou, eu não sabia que podia, né? Eu lembro que até na época que eu fui batizar o Cauã, o casal que eu escolhi ali, eu falava, a mulher eu até queria, mas o homem, né? A gente acaba cedendo muito ao que a sociedade prega, o que, né? Enfim, e eu achei lindo, eu não sabia que você podia escolher uma madrinha, né? Assim, da terra, como você disse, e escolher esse padrinho espiritual, alguém do céu. E é muito interessante você trazer isso e colocar para que as pessoas saibam, né? Que existe essa possibilidade, né? E a grandeza disso, né? Quer padrinho mais santo? Né? Gente, o que vai ser dessa menina? Ai, meu Deus do céu. O padrinho não é o que dá presente, né? O padrinho é aquele que é responsável espiritualmente pela criança, então... Não é o que dá presente, é o que está presente, né? E com certeza São José estará presente na vida dela. Com sempre. certeza. E antes da gente entrar, então, no que a gente aprendeu, com esse grande santo da nossa igreja, só uma outra curiosidade que eu achei engraçada, né? É que na Bíblia cita de que Nazaré não pode vir coisa boa e que de lá não saiu profeta nenhum, né? Eu amo essa passagem. E... No bom sentido, tá? Mas ele vai explicar, gente. Não, é que na Bíblia, você quer o versículo e o capítulo também? Por favor, por favor. Confio em você, não precisa. É no livro de João. Tem todo o contexto, tá, gente? Eu tô pegando o versículo solto, mas leia a carta inteira, leia todo o livro. Mas ele fala, né, de que lá de Nazaré da Galileia não saiu nenhum profeta de lá, e que de lá sequer poderia vir coisa boa. É porque Nazaré era como se fosse marginalizada, sabe? Era a escória da nação. Exato. E então, assim, eu fico pensando, de lá não podia ser nada bom, né? Aí saiu quem? Santíssima Trindade. Saiu quem? Sagrada Família. Sabe? Tipo, Só pra pagar a língua, né? Só pra... Enfim. Boa, Fê. Vamos lá. E pra gente, então, nos encaminhando aqui pro final desse bate-papo gostoso, desse aprendizado todo que a gente tá tendo aqui uns com os outros, né, sobre São José, eu queria perguntar pra vocês, né? O que a gente aprendeu com São José? O que cada um aqui aprendeu com São José? Eu pegando, né, do que a gente aprendeu, do que eu aprendi, né, essa questão que eu trouxe aqui no nosso bate-papo, né, de que o que eu tenho que fazer, né, e o que eu posso fazer, me preparar para ajudar na missão de quem está ao meu lado, né? Então, como São José, como eu posso ajudar a Cris como esposo, né, a cumprir a missão dela, a missão como mãe, a missão como cristã, como profissional. E se eu não estou fazendo, como é que eu posso me preparar para isso? A outra coisa é essa questão da paternidade que a gente conversou aqui, né? Do fazer, do cuidar, né? Que nem a Tati falou, meu pai não é carpinteiro, mas ele foi lá e fez. Então eu fiquei pensando nisso também, né? Que o pai é o que tem que prover independente. Não sabe? Samba no sabonete, filho. Mas você vai ter que dar um jeito. Então disso também, né? De São José pode ser que não sabia de determinadas coisas, mas ele fez. Ele procurou, ele foi atrás, ele fez. Então acho que isso ficou bem forte, né, nesse nosso bate-papo e nas partilhas que a gente vem tendo aí sobre São José. Bom, o que eu preciso aprender com São José é confiar em Deus,
tantas vezes São José não sabia o que ia acontecer, o que esperava por ele, mas ele ouviu a voz do anjo, ele teve um direcionamento do anjo e ele confiou. Tipo, ele não sabia o que esperar por ele lá no Egito, mas ele confiou. Ele levantou, pegou Maria, o menino, e partiu para o Egito, sem saber se lá ele ia conseguir um lugar para morar, sem saber se lá ele ia conseguir trabalho, sem saber o que ia esperar por ele lá. Mas ele apenas confiou. Deus mandou, ele fez. E ele sabia que ali, nesse trajeto todo, Deus estaria com ele, Deus ia providenciar as coisas. Então, esse ato de confiar em Deus plenamente é o que eu preciso aprender hoje. Porque mesmo Deus mandando, né, a gente cambaleia, a gente fica com medo e às vezes a gente fica tão preso nesse medo que nos paralisa, que isso me paralisa e eu não consigo ouvir a voz de Deus. Então, acho que confiar ajuda em tudo. Ajuda em ouvir a voz de Deus, ajuda a amar a Deus, ajuda a agir. Então, acho que São José, ele me mostra muito isso. Eu acho que, pra mim, São José ele me ensina basicamente nisso que você falou, Fê. Mas também acho que ele me ajuda muito nessa questão da ousadia, sabe? É quando você pensou, putz, cara, imagina, sei lá, o que pensavam dele. Cara, você tá indo pro Egito por quê? Mas agora você vai pro Belém? Mas por que agora você tá fazendo não sei o quê? E às vezes pensando, né, diante daquilo que às vezes Deus me pede e que parece que não condiz com aquilo que a sociedade está vivendo no momento. Eu fico, Jesus, é muito diferente daquilo, né? O que minha família vai pensar? O que os meus vão dizer? O que os meus amigos vão pensar? O que eu vou fazer? Será que eu vou ter apoio? Será que não? É tipo isso. E aí eu percebo literalmente como São José. Cara, ele colocou em sonhos, ele depositou um sonho em nosso coração e nós devemos ir. Porque se Deus colocou esse sonho, obviamente não foi um anjo que desceu e disse. Poderia, né? Mas ele vem e confirma, ele testifica falando, não, é minha vontade. Então acho que São José ele me ajuda muito nessa questão, né, dessa ousadia de falar, não, foi Deus que pediu, eu preciso prosseguir decididamente. E eu acho que essa questão também da paternidade espiritual mexe muito comigo, assim, sabe? São José sabe, putz, quantas pessoas não se aproximam de mim e talvez podem me ter como pai e eu preciso ser pai do filho dos outros. Pra mim é uma das coisas que São José mais me constrange, assim. É isso. O resto eu vou chorar se eu falar. Chora. É bem isso. Cadê a Cris? Eu. Agora a gente chora. Vai lá, Tati. Não, eu fiz aqui, ó, agora, de última hora, vocês falando. Vocês de última hora. Vocês falando e eu de última hora fui anotando aqui. Eu com certeza preciso aprender a silenciar. Eu sou uma alma tagarela. Então, preciso aprender a silenciar. Entendendo que através desse silêncio, eu vou aprender a acolher a voz de Deus. São 2 acolhimentos que eu preciso aprender com São José. Acolher a voz de Deus e acolher o irmão. Preciso ser uma pessoa que acolhe o outro, né? E preciso aprender com São José a ter a coragem de amar sem medidas. Eu só quero competir com o outro na maneira de amar. Eu quero amar. No meu futuro casamento, em nome de Jesus, eu quero ter uma competição sadia de quem ama mais, de quem serve mais, né? Então, eu quero silenciar para acolher a voz ao irmão e ter a coragem de São José para amar sem limites. O difícil é ficar sempre pelo final, né? Eu colocaria, eu colocaria 2 pontos, assim, que para mim são mais marcantes quando eu olho para a história de São José. Que primeiro é essa humildade, né? E o silêncio, assim, porque eu realmente me vejo às vezes muito vaidoso, assim, sabe? Tipo, sei lá, eu fico pensando que às vezes é como se eu fizesse algo querendo ou tapinha nas costas, ou joinha e tal. Vida. Fica tranquilo. E assim, eu quero muito, assim, chegar no nível de São José, de estar com essa humildade tão enraizada, de que, assim, eu vou lá e faço. E eu não quero saber quem tá vendo, quem não tá vendo, se alguém tá vendo, porque eu sei que Deus tá vendo. Aqui na Terra ninguém precisa ver, ninguém precisa dar joinha, não vamos contar like, não vamos contar coraçãozinho e vida que segue. Então essa humildade de São José, acho que é algo que eu tenho que trabalhar e me inspirar muito nele para isso. E a prontidão, sabe? Eu acho que o devoto é aquele que tá, sabe, sempre a postos, porque quando o anjo apareceu e falou, ó, pega Maria, pega o menino e vai pro Egito, ele levantou à noite, na madrugada, na mesma hora, arrumou tudo e foi.
Ele não pensou assim, não, vou amanhã. não, deixa eu esperar domingo, né? Porque, sei lá, eu vou ver aqui as coisas. Não, ele pegou, ó, pega aqui, vambora. E foi. Então, eu quero ter essa prontidão, sabe? Pra quando... É que meu ouvido, eu com minha cabecinha racional, acho que ele é mais tapado, né? Então, pra ouvir Deus é mais difícil. Mas eu não tenho dúvidas que Deus grita e talvez eu que precise prestar atenção mais nisso. Mas que quando eu escute, eu, de fato, esteja pronto, assim, de prontidão pra ouvir e pôr em prática aquilo que Deus tá falando. Ó, como seu sono é pesado, você pode pedir pra Deus falar através do sonho, porque aí você já tá desligadão. É que eu não costumo lembrar dos sonhos também, então ele vai ter que... Mas se Deus falar com você no sonho, ele vai fazer você lembrar do sonho. Ele vai me dar 2 tapas, assim, Vai acorda. ser bem memorável. Vamos pedir 2 milagres, então. O de você receber a voz de Deus no sonho e de você lembrar o sonho. Exatamente. Ou então de acordar na hora, né? E ver o anjo no Já quarto. pega a mala, já pega a mala. E só outra curiosidade, né? Uma coisa que eu fiquei pensando agora enquanto vocês falavam, né? O Rony fez citar a questão da ida pro Egito, né? Foi um pouco dessa prontidão que eu citei também. E é legal ver que Deus providencia as coisas em tudo, né? Tanto as espirituais, e principalmente elas, mas as materiais também. Porque, assim, na tradição, quando a gente pensa no Natal, os magos chegaram na noite em que a criança nasceu. Mas, historicamente estudando, parece que realmente não foi isso, né? Os magos chegaram depois, quando Jesus já tinha um aninho e pouco, que foi inclusive quando Herodes, né, faz aquela chacina, né? A morte dos inocentes e tal. Tanto é que Herodes pede para matar de 2 anos para baixo, né? Ou seja, se fosse no nascimento, ele poderia pedir por algumas horas, ou uma semana de vida, né? Então, por conta disso. E aí eu fico pensando, né? Como Deus providencia tudo. Porque os magos chegaram lá, e o que eles deram de presente? O que eles ofertaram pro menino? Ouro, incenso e mirra. E depois que aconteceu aquilo tudo, os magos deram uma enganada ali em Herodes, beleza, e eles já tiveram que sair pro Egito. E o quanto foi importante esse ouro lá no Egito, né? Olha Deus cuidando das coisas materiais, porque eles simplesmente abandonaram tudo que eles tinham ali e foram. E eles iam chegar lá e alugar uma casa como? Lá, alugava a casa, será? Acho que sim, né? Deve ser esse termo. Não ia ter os Zap Imóveis, mas... Uma estadia. Então, eles iam ter que se virar, né? Iam ter que comer, iam ter que morar e tal. E o que eles ganharam? Ouro. Então, assim, Deus cuida de nós em tudo, São José não é diferente, né? Sim. 2 coisas que eu gosto de meditar sobre a fuga para o Egito, desculpa falar, é sobre a questão do quanto ela é real hoje, sabe? Herodes, ele queria matar Jesus. E quem é Jesus? A verdade, sabe? E hoje, o quanto as hierarquias ou as coisas do mundo lá fora tentam matar a verdade, que é Jesus, e a gente tem que fugir para o nosso Egito para poder proteger a verdade, sabe? A gente tem que proteger Jesus. E outra coisa que eu também gosto de meditar sobre essa questão que é engraçado, que a gente chama de síndrome do rei mago. Que é o quê? Por que Herodes ficou sabendo de Jesus? Por conta dos reis magos que abriram a boca. Né? Eles contaram, que aguentaram Jesus. Entendeu? Falaram, estamos indo lá adorar o novo rei que nasceu. E aí Herodes fica bravo, né? E assim, quantas coisas que são projetos no nosso coração, são coisas que são guardadas pro nosso coração entre nós e Deus, e a gente acaba contando para um Herodes que tá do nosso lado e a gente não sabe. Então, sobre a questão que a Tati estava falando da tagarelice, né? Às vezes a gente não é só tagarela com Deus, a gente tagarela com os outros também, né? A gente acaba soltando coisas que não deveríamos soltar sobre projetos que talvez estão no coração de Deus, mas que Herodes está querendo matar, sabe? E aí depois talvez não dá tempo de correr pro Egito e o projeto morre. Bom, gente, então a gente está se encaminhando aqui de fato para o final, né? E o nosso grande desejo é que a partir desse episódio, ainda mais, né? Você tenha uma devoção ainda maior por São José. Coloque os seus anseios nas mãos desse grande santo, assim, o que te desespera, o que abala a tua esperança, coloque na mão desse grande santo da nossa igreja. Faça a novena dele, reze o terço dele. Faça a novena, trintena, terço, toda a devoção completa, que eu acho que vai ser realmente de grandes frutos, como a gente viu aqui, né? A Tati testemunhando, o Rony testemunhando, todos nós aqui partilhando. Santa Teresa d'Ávila. Se você não confia na gente, amigão, vai na doutora da igreja, que ela tá fechado com alguém de peso, né? Então, a gente espera realmente, né? A gente sabe que São José não é do fundão, mas a gente quis fazer com que essa devoção, né? Assim como o Papa proclamou esse ano de São José, que a gente pudesse, né, trazer mais esse episódio para que você ficasse ainda mais curioso, né? E a gente está tentando fazer a nossa humilde, pequena e insignificante parte de tudo isso, que é partilhar um pouquinho mais sobre São José para complementar, talvez, o que o Papa quis promover nesse ano, né? Eu tenho que falar mais uma coisa, peraí. Que a minha nulidade, ela começou no ano da misericórdia e ela se dará, em nome de Jesus, no ano de São José. Aleluia. Gente, não tem como, não tem como. Por isso que eu falei muito nesse episódio, porque São José
É top. E sobre o terço, gente, o terço de São José não dá 5 minutos. Nossa, é rapidinho. Você tiver preguiça de rezar o terço de São José, pela misericórdia, Só pela misericórdia. misericórdia. E pra gente encerrar aqui, compartilha com o pessoal onde que eles podem te encontrar nas redes sociais, o trabalho do Sim. apostolado que vocês fazem. Irmãos, por favor, segue nós. É verdade. A gente precisa de ajuda. Nós temos o Instagram, @Yosef, Y ou SEF, Casa do Ensino, que é pensando exatamente nessa questão de São José, né? Um lugar para formar e ser formado. E, enfim, nós estamos aí com essa missão aí, principalmente nesse ano de São José, que inclusive, né, tive uma experiência com Jesus pensando que não era da vontade de Deus todo esse negócio no dia 8 do ano passado, né, dia 8 de dezembro. Eu falava pra Jesus, mas isso aqui não, essa coisa que tá acontecendo na minha cabeça é muito loucura, que não sei o que, eu não quero mais, não. E aí quando foi no dia da Imaculada Conceição, eu pedi pra Nossa Senhora um mimo, e falei, Nossa Senhora, conforta o meu coração, porque eu não vejo nenhuma forma disso tudo acontecer. E aí quando eu cheguei em casa, recebi a notícia do Papa Francisco de que seria o ano de São José. E aí no ano de São José nós conseguimos inaugurar fisicamente a nossa casa e, enfim, né, que Deus possa providenciar as escadas, se necessário for, como providenciou lá em Loreto. E é isso, gente, acompanhem nós, rezem por nós. E obrigado aí pelo convite de todo mundo, viu? Amém. Então eu vou deixar aqui no descrito, né, no texto do episódio, o Instagram da missão. Então se você não pegou todo o soletrando, você vai conseguir clicar no link lá e ir direto pro Instagram, tá bom? E pra gente encerrar, eu gostaria de finalizar aqui com a oração que o Papa Francisco colocou na sua carta, né, ao publicar e definir esse ano como o ano de São José, rezando por você e por sua família, por sua vocação, por teus anseios, tuas aspirações, por tuas preocupações. Então que São José possa cuidar de tudo isso. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. E para a gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia! Querido povo brasileiro, o singelo sorriso de Maria que conseguimos vislumbrar em sua imagem seja fonte do sorriso de cada de vocês diante das dificuldades da vida. O cristão jamais pode ser pessimista. O cristão jamais pode ser pessimista. Por fim, agradeço ao povo brasileiro pelas orações que diariamente oferecem por mim, especialmente durante a celebração da Santa Missa. Rezem pelo Papa e tenham certeza de que o Papa sempre reza por vocês. Juntos, de perto ou de longe, formamos a Igreja, o povo de Deus. Cada vez que colaboramos, ainda que de maneira simples e discreta como o anúncio do Evangelho, tornamos-nos, assim como Maria, um verdadeiro discípulo missionário. E o Brasil hoje necessita de homens e mulheres que, cheios de esperança e firmes na fé, dêem testemunho de que o amor manifestado na solidariedade e na partilha é mais forte e luminoso que as trevas do egoísmo e da corrupção. Com saudades do Brasil. Com saudades do Brasil. Concedo-lhes a benção apostólica, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda por todos nós. Assim seja.